Fazendo o giro aqui, começando pela Sâmia. O que está pegando hoje no Congresso? Acontece que o Brasil está numa situação de uma crise social e econômica muito forte. E como é ano eleitoral, o governo Bolsonaro tenta dar algum tipo de resposta para aquilo que mais toca o brasileiro, que é o bolso. Principalmente o preço do combustível, assim, tá? Tem lugar que eu já vi em Brasília, posto de gasolina, R$8, R$9 o litro da gasolina. Mesmo também o diesel batendo recorde. Então, toda semana tem um projeto que tem a ver com tentar, de alguma forma, reduzir o valor, mas nenhum deles está fazendo a menor diferença. Já trocou quantas vezes o presidente da Petrobras? Já é a terceira vez, já teve inclusive militares, agora é o nome mais diretamente ligado ao Paulo Guedes, o nome direto do mercado. E não consegue baixar o preço. Não consegue, porque eles vêm com uma saída sempre que é tentar reduzir algum tipo de imposto. Então isso sempre tem um resultado colateral, porque menos imposto significa menos arrecadação de recursos para os estados e municípios. Primeiro foi o PIS e COFINS, agora foi o ICMS. No mesmo dia que a Câmara aprovou a redução do PIS e COFINS no combustível, teve um reajuste de 10% do valor do diesel. Ou seja, não resolve nada, porque você vota um dia o projeto paliativo e no mesmo dia o Brasil segue pagando muito caro. A gente tem um projeto no Congresso que é para mudar a lógica de cobrança do combustível, que é acabar com o que é chamado de PPI, que é paridade de preços internacional. Porque hoje o valor do combustível no Brasil está submetido ao valor do dólar. Então, se a Shell, por exemplo, dita o valor do barril, o Brasil é obrigado a se submeter a esse valor. Mesmo que o Brasil tenha total capacidade de produção para o mercado interno, inclusive para o mercado externo, porque a Petrobras é uma gigante, tem refinaria, foram fechadas algumas, é um absurdo, porque refinaria te dá a possibilidade de ter o produto bruto, né? Assim, aliás, além do produto bruto, refinado, né? Que vai direto para o consumidor, mas é uma política consciente dos montes da Petrobras também. Estão falando, inclusive, na possibilidade de privatização, que é um crime, porque é uma empresa de infraestrutura que muitos países gostariam de ter. Vamos lá, privatização é um outro assunto aí que eu quero pegar também. Perfeito. Mas voltando ainda no preço dos combustíveis, se tivesse uma solução, o Bolsonaro já tinha adotado, se fosse fácil, não era isso ou não? Qual que é a proposta? A nossa proposta é que o Brasil não utilize mais a paridade de preço internacional como um modelo de cobrança do valor do combustível. Que seja utilizado os custos, aliás, os valores de produção interna com um acréscimo de lucro para poder a empresa, enfim, crescer, fazer os seus investimentos. E na nossa proposta tem também, paralelamente a isso, a revisão de matriz energética para que se invista mais em projetos de impacto ambiental menos danosos, né, do que o próprio, enfim, a forma como o petróleo é produzido e refinado. Esse é o nosso projeto. Pelo Bolsonaro, não sei se ele adotaria alguma medida. Acontece que ele está muito atrelado a essa lógica do mercado. Por exemplo, a Petrobras hoje tem muitos acionistas estrangeiros. Sim. São eles que acabam controlando esses valores. E quando o preço sobe, eles gostam, porque eles estão ganhando mais dinheiro, na verdade. Enquanto o Guedes e o Bolsonaro estiverem ali, vai ser isso que vai seguir. Essa é a nossa proposta, rever o PPI, acabar com o PPI. A gente fez um cálculo, nossa assessoria, né, de economia, teria uma redução de cerca de pelo menos 40% do valor do 40% representaria isso? Faria muita diferença na vida do brasileiro, isso. Super. Com certeza. Isso está sendo discutido, em que pé que está, em que patamar que está andando? Nós estamos batalhando para que entre como um projeto de urgência no Congresso, porque o Arthur Lira já disse que agora são semanas para votar projetos relativos ao preço dos combustíveis. Mas todos eles ainda diz respeito aos impostos, nem nada estrutural. Então, muda uma semana, mas depois já tem um aumento de novo. A gente está batalhando para recolher as assinaturas para votar direto no plenário. Você acha que tem confiança? Acho que dá para Eu acho ir pro que plenário. ele encontra resistência justamente por conta do lobby dos acionistas da Petrobras. Assim, não tem ninguém pequeno, né? Que pense dessa forma de pensar a empresa como uma empresa pública, com capacidade de produção para o mercado interno, mas que tem que ser barato e não obedecer essa lógica, enfim, dos acionistas estrangeiros na prática. Perfeito. Daniel, quer falar alguma coisa sobre essa parte dos combustíveis, hein? Quero. A minha dúvida em relação ao PPI, né, a atrelar o preço do combustível no Brasil ao preço do dólar. Existe algum país, algum caso de sucesso onde esse projeto de vocês já foi implementado? Tem algum país que não segue o PPI e funciona?
não conheço algum país que adote esse modelo, Raul, não sei se você conhece também. Mas a nossa proposta é justamente compreendendo o papel e a capacidade de produção da Petrobras. Porque, de repente, em alguns países é mais difícil de se adotar, considerando que você não tem uma estrutura com capacidade de extração, e de uma refino e de abastecimento do ou mercado. quase autossuficiência. Como se é uma realidade do Brasil, poderia ser um modelo adotado aqui. Mas eu desconheço a realidade de outros países. Esses dias, inclusive, Daniel, né, teve uma matéria no jornal de fila de brasileiros abastecendo carro na Argentina. Vocês devem ter visto na imprensa. Em outros países também, na fronteira. É que são poucos países que têm bastante petróleo, né? O Brasil não tinha bastante. Hoje o Brasil é o pessoal fala no mercado, é um grande player, né? O Brasil hoje consegue exportar e poderia ser autossuficiente. Então, a situação nossa é uma situação diferente dos países que não têm, né? Geralmente, os países que têm bastante petróleo, o caso da Argentina é subsidiado, você pratica uma política de acordo com o custo de produção nacional. É o caso, por exemplo, se pegar a Venezuela, pegar a Noruega, pegar os países da Arábia Saudita, a Rússia também é autossuficiente em petróleo, e agora o Brasil, que não era o nosso caso antigamente. O que a Sâmia disse aqui, que é uma questão fundamental, passei no posto de gasolina agora aqui em Itapetininga, está R$ 7,29 o litro da gasolina. Passou num barato ainda. Entendeu? Passamos num barato. O problema é que tem... encontrei quase R$9. O problema é que tem um conflito de interesse aí, né, gente? Porque assim, a Petrobras, ela teve uma parte das ações dela que foram vendidas, né, ao setor privado, né? Tem até pequenos acionistas, mas tem os grandes também. E o lucro da Petrobras ano passado foi de 106 bilhões, o primeiro trimestre 44 bilhões. Então estabeleceu-se um conflito de interesse no país. De um lado, o acionista, que é o maior preço possível, porque ele tem um retorno, e do outro, a dona de casa, que está voltando a cozinhar na lenha, e a população que usa, e o diesel também, que tem impacto na preço das mercadorias. Então, agora, se fosse uma empresa privada... Isso que aí a discussão seria outra. Privatização agora. Agora, como a Petrobras é uma empresa bifronte, ela é uma empresa pública. Então ela tem que ter o lucro, mas ela tem que ter o lado social também, porque é uma empresa construída com dinheiro de todos nós aqui, né? Então esse é o problema, que hoje a Petrobras está funcionando só com o olho, né? Ela tem que funcionar com os dois. Exato. E a polêmica está colocada, pelo que eu estou vendo aí, acho que a solução para a Petrobras hoje é ela voltar a ser uma empresa pública e a gente pagar R$ 3,40, R$ 4,00, que é o custo de produção da Petrobras em águas profundas, né? E o que fazer com os barato, investidores? Então, aí que está o problema. Você tem que ter um equilíbrio entre o retorno do lucro e a sustentabilidade da empresa também no longo prazo, né? Porque o que está acontecendo hoje? Só para ter uma ideia. Se você tiver um táxi, você tem que dar manutenção no táxi. Porque senão ele vai desgastando. Daqui a um tempo ele está com as rodas tudo careca, acabou. Entendeu? A Petrobras hoje está com investimento baixíssimo e o lucro lá na estratosfera. Então, ela é uma empresa, inclusive, que no longo prazo ela está vamos dizer assim, se esfacelando, porque não está fazendo investimentos necessários. Pelo contrário, está se desfazendo de ativos. Então, nós temos um problema grave aqui, que o Bolsonaro hoje, o seu governo, nessa linha da funcionamento da Petrobras enquanto uma empresa única e exclusivamente voltada para os acionistas, entendeu? E o acionista não quer saber do de amanhã, né? Ele quer o lucro hoje. Nós estamos ficando com um problema no longo prazo. Por exemplo, energia renovável. A Petrobras não está atuando nesse campo, que poderia estar, né? A Petrobras não está investindo em refinarias. A Petrobras não está fazendo investimentos, inclusive, para cuidar do seu próprio patrimônio. E aí é uma empresa que demorou quase 100 anos para ser construída, que corre o risco de continuar nessa política aqui. Daqui a pouco a Petrobras vai estar... Nós vamos começar a ter, como teve no Fernando Henrique, vocês lembram aquelas pontos de prospecção de petróleo no mar que começou a afundar, a P37, inclusive, por falta de manutenção? Nós vamos começar a ver isso de novo no Brasil. Você falou das triste. refinarias, ao contrário disso, desde o governo Temer se reduziu em 30%. Se vendeu 30% das refinarias no Brasil. A RLAN, né? Isso faz com que hoje o Brasil seja obrigado a importar o produto refinado. Esses 30% não precisava antes. Isso foi uma escolha política, foi consciente. E a gente fala muito da luta contra a privatização da Petrobras. O governo Bolsonaro já anunciou que quer vender. Já anunciou. Já anunciou, só que a verdade é que hoje já tem acontecendo um processo de venda gradual, que é através de autorizações do Supremo Tribunal Federal, das suas subsidiárias, que na prática significa que a marca Petrobras aqui, de conjunto não é privatizada. Isso precisaria de uma autorização do Congresso.
Mas você vende uma refinaria, você vende um depósito, você vende um local de extração. Você vende ativos da... Vende ativos. Isso já está um processo em curso há muito tempo. E aí, ao contrário do que dizem, isso não está fazendo baratear o valor para o consumidor. Utilizam muito essa propaganda. Mas o pessoal está percebendo na prática o que significa o desmonte da Petrobras. Tá, mas a questão de falta de investimento em refinaria, isso é um problema que a Petrobras vem enfrentando há muitos anos, né? Isso não é um problema exclusivo desse governo como outros, agora. Mas a Petrobras precisava investir em refinaria já há muitos e muitos anos. Com certeza. O problema é que mais recentemente teve esse processo consciente de venda de 30%, ou seja, além de não investir ainda, uma redução da capacidade de refino, exato. A contradição aqui é a seguinte: o Brasil é autossuficiente em petróleo, mas importa querosene de avião, diesel e gasolina. Essa é a coisa que precisa na mão da iniciativa privada. Precisa ser resolvido, ser urgente. Até que para o telespectador conhecer vocês um pouco mais, qual que é a visão do pessoal quanto à privatização? Vocês são contra, né? De forma bem clara e contundente aí. Mas a favor de um Estado grande ou não? Qual seria o papel do Estado na visão do pessoal? Sobre a Petrobras, a gente até já apresentou um PDL, projeto de decreto legislativo, para retirar a Petrobras dessa lista de privatizações que o governo enfiou ao Congresso. A gente acha que isso precisa ser votado. É bem importante que demais parlamentares, que tem talvez uma outra visão de Estado que a gente, inclusive, pensando no papel que a Petrobras tem na geração de empregos e na possibilidade de crescimento do país. Agora, a gente acha que o Estado brasileiro, na verdade, ele é saqueado, seja pelo mercado financeiro, pelos interesses escusos de boa parte do Centrão, hoje no Congresso Nacional, que tem acesso direto ao orçamento público, como é o orçamento secreto, que está para além das emendas, são emendas extras de relator. Para vocês terem uma noção, com o bloqueio que teve da verba da educação na última semana, de 3 bilhões de reais, hoje são 19 bilhões de reais para a educação e 16 bilhões de reais para o orçamento secreto. Então, deveria ter uma outra lógica sobre os recursos públicos brasileiros. Quase a metade serve para o pagamento da dívida. Boa parte dele está para obras para infraestrutura, que significa, de fato, desenvolvimento regional, mas nem sempre, porque boa parte delas também está submetida às escolhas de conglomerados econômicos e oligarquias. Então, o Estado deve ser voltado para o bem-estar da sociedade. Investimento em saúde, investimento em educação, em infraestrutura. O Brasil tem que utilizar os seus bancos públicos, inclusive, para ter um papel para abaixar a taxa de juros hoje no mercado financeiro, que acaba fazendo com que o Brasil tenha uma das maiores taxas mundo afora. Bom, o sistema bancário está brasileiro concentrado endividado, praticamente, bancos privados. 3, 4 bancos aí que mandam Exato, e na o brasileiro, econômica, né? 80% das famílias brasileiras estão endividadas hoje, então deveria ter uma outra lógica, o Estado como um papel fundamental de fato para o bem-estar social, para garantir orçamento para aquilo que precisa, tem estrutura pública, tem empresa pública para o desenvolvimento, investir em ciência, tecnologia, educação. Essa é a nossa visão geral do que deveria ser o Brasil. Concordo com tudo. Tá difícil, né? Com o governo Bolsonaro está cada vez mais difícil. E esse é o nosso principal papel, tirá-lo. Mas é porque com essa lógica de corrosão daquilo que... Tudo também não, viu? Mas eu acho que seria um bom começo a sua saída. Não, eu acho que a nossa principal tarefa, agora pensando que vão ser as eleições em outubro, é a derrota dele, porque não significa só um modelo de Estado deficitário, né? Assim, um Estado que não atenda à população, mas também é uma lógica muito do autoritarismo, o saudosismo da ditadura militar, que é muito complicada para pensar no aspecto democrático, mas... e por isso o pessoal, inclusive, já definiu que vai votar no Lula, vai fazer a sua campanha no primeiro turno. Mas o nosso papel também vai ser de contribuição para um modelo de país, né? O que a gente precisa defender? A primeira tarefa vai ser derrotá-lo, mas quais são os passos seguintes? E é isso que a gente quer discutir nas eleições, né? Para além daquele processo tradicional de pedir voto, reunir as bases eleitorais, é discutir um pouco o país, o estado de São Paulo, junto com o Raul. Ainda na Sâmbia, tranquilo, Raul participando aí, como é a convivência, o dia a dia, os debates ali nos corredores, sabendo que quem manda mesmo é o Centrão, não é nem o Bolsonaro, né? Hoje manda no orçamento... Desanima ou não? É desanimador, o Congresso Nacional não é o lugar mais gostoso de circular ou de fazer política no Brasil,
Mas é porque são muitos interesses dos pesos pesados da política, das oligarquias, do funcionamento regional, que não necessariamente obedece àquilo que deveria ser prioridade para o povo. Isso que eu mencionei do orçamento secreto tem vários nomes, emenda de relator, RP9, mas é um grande esquema de corrupção, na verdade. É boa parte do dinheiro público sem nenhum tipo de transparência, sem nenhum critério técnico. É lobby para todo lado. Você não sabe qual é o deputado, nem para onde. Eu já ouvi falar naquele congresso, inclusive, de venda de orçamento secreto. Como assim? Então, o deputado X tem direito a 1 milhão lá. Entre muitas aspas, porque ele negociou direto com o Arthur Lira 3 milhões de reais, mas aí ele vende parte desse valor para um outro deputado, e aí essa venda é um esquemão de corrupção, porque daí é dinheiro no bolso dele, do orçamento público para destinar para a base eleitoral do outro. Isso é tão grave que, dependendo da quantidade de dinheiro que o cara consegue, é maior do que o orçamento de algumas cidades, de alguns estados brasileiros. Então eles acabam se tornando super poderosos nas suas bases locais. E isso faz com que eles se reelejam prefeitos, elejam vereadores, e o espaço para boa política, para a política das ideias, dos debates, acaba não acontecendo. Então, muita gente assiste o Congresso, uma sessão da TV Câmara, fala: nossa, mas o que está acontecendo? Por que só fala meia dúzia? Por que as pessoas não contestam, de fato, o projeto de país, o que está acontecendo com a saúde, com a educação? É porque a maioria está ali para pegar, para passar esse pires irregular para levar para suas bases, que tem o seu papel, tá bom, ali consegue uma obra, uma ponte, uma escola, mas é muito desigual, porque acaba favorecendo aquele que tem mais relação com o presidente, não aquele que, de fato, tem uma melhor proposta para sua própria região. Eu tenho pergunta para fazer. Eu também. Ainda sobre o Congresso, então eu vou lá, vou espremer a Sami. Estados como... Vamos cuidar das palavras aí para não cometer nenhuma injustiça aí. Alagoas, por exemplo. Por coincidência. Por coincidência. Então tem um senador, tem um governador de estado. Podia ter sido o Maranhão. Você escolheu. Poderia ter sido o Maranhão. Também Não, o coincidência. Maranhão tem uma linha, né, um ponto fora da curva, né? Mas vamos pegar Alagoas mesmo, que é mais capitania hereditária mesmo. A custa de orçamento, a custa de assistencialismo, né? Mas o fato é que isso se repete. Né? Se tem político que pratica assistencialismo, é porque tem população que vive assistencializada. Né? Vamos usar o termo assim. Como que vai quebrar essa corrente? Mas primeiro que tem que acabar com o orçamento secreto. Se hoje existe emendas, tanto de bancada, que são os deputados federais do estado, que têm determinado orçamento e entram no acordo ou dividem para onde deve ser destinado esse dinheiro. E se tem os deputados individualmente, que cada um tem direito a cerca de 15, 17 milhões, depende do orçamento do ano, e eles devem ser transparentes, esses recursos, para onde eles vão, acho que essa já é a fatia de contribuição que individualmente ou partidariamente ou estadualmente se tem para além do orçamento geral. Agora, essa lógica paralela, ela é gravíssima, porque para além dessa lógica paralela, desse orçamento secreto, mesmo no orçamento oficial, já se tem muito atrelamento para essas regiões. Então, o que justifica que no ano retrasado, por exemplo, quando eu estava na comissão de orçamento, se tenha tido muito mais recursos para, por exemplo, para o Exército garantir a sua alimentação, do que para garantir a alimentação escolar dos nossos jovens no ensino fundamental. E aí, quando você vai depurar, tá ali, que os caras estão comprando picanha, leite condensado, estão comprando champanhe, enquanto tem criança que vai para a escola que está comendo bolacha de água e sal porque não conseguem se alimentar. Então, essa lógica do orçamento que é botado no final do ano, e geralmente assim, ó, uma velocidade que a hora que vê já foi. Véspera do Natal, a população nem está percebendo, e isso é muito determinante para o que vai acontecer no país no ano seguinte. Educação, a gente acabou de visitar o Instituto Federal, por exemplo. A previsão para esse ano é que em agosto não se tenha mais dinheiro para pagar luz, água nos institutos federais e nas universidades. A gente está passando ainda por uma pandemia, a gente viu o papel da ciência no Brasil, mas ano após ano tem corte nessa área tão fundamental para que o país funcione. Perfeito. Samia, quebrar esse círculo vicioso depende do próprio Congresso, né? Depende deles próprios, né? Difícil, né?
defende deles próprios, mas depende também de da quem população. vota, né? A gente tem possibilidade de colocar outras pessoas. Com E certeza. claro, a população não tem culpa, né, da situação do país, mas A ela gente tem pode uma ter 2 Renan no Senado. oportunidade. Próximo. Pois é, mas ela tem uma oportunidade de votar diferente ou de mesmo de fiscalizar, de acompanhar, que é um processo importante. Porque votar todo mundo vota, mas não necessariamente tá ali ligado em detalhes do que acontece, porque a vida também é muito cheia de coisa para as pessoas. Mas acho que também é o nosso papel expor, apresentar o que acontece. Raul, vamos deixar a Samia beber água um pouco. E a nossa região sudoeste aí? Em termos de estado de São Paulo, é a região que menos se desenvolve, né, Raul? É a região mais pobre, né, chamada antigamente de ramal da fome, né, isso há muito tempo atrás, mas também não tem por parte do governo do estado uma visão de desenvolvimento para a nossa região, né, Raul? Primeiro eu quero agradecer a Samia aqui pela parceria em prol da nossa região. R$1 milhão para os institutos federais, né? Para cá foram, o Polo de Itapetininga 200 mil, para o de Sorocaba 800 mil reais para reformar. Para Santas Casas também aqui da nossa região metropolitana, R$1,5 milhão ela destinou, e não do orçamento secreto, do orçamento transparente. Esse, qualquer jornalista, você que está em casa, você pode entrar na internet, escreve lá na página da Câmara o nome da Samia e está lá o CPF dela e para onde ela destinou os recursos. Porque nós temos o outro orçamento secreto, o jornalista só fica sabendo se ele for visitar a obra no dia da inauguração, né? Então eu quero fazer esse agradecimento aqui, porque quem tem serviço prestado a gente precisa registrar, porque vai ter muita agora ave de arribação aqui durante as eleições na nossa região, Sim. que nem conhecem Itapetininga, não conhecem Sorocaba, né, e que vão levar muitos votos daqui e nunca mais vão voltar para cá. E como você disse, nós temos muitos desafios aqui, são 27 cidades, as cidades são muito diferentes. Tem cidades que têm muitas plantas industriais, se você pegar, por exemplo, Porto Feliz, Votorantim, Sorocaba, né, e tem outras cidades que tem uma economia mais agrícola, né? Você tem problema nas estradas vicinais aqui da região, a questão hospitalar também segue sendo um gargalo. O hospital aqui de Itapetininga passou por vários problemas orçamentários durante a pandemia. Então, assim, a gente tem muito problema na área do desenvolvimento, e a questão política ela é muito importante. Por quê? Porque a gente sabe que o mercado vai aonde tem retorno. Saneamento básico demora 50 anos para ter retorno. O setor privado não quer fazer. As empresas querem pegar a cidade que já tem tudo instalado. Eles querem pegar para administrar o que está pronto. Não querem pegar para fazer, porque é um negócio, um investimento muito pesado. Então, os desafios são vários, e nós vamos ter que fazer um trabalho forte junto ao governo do estado de São Paulo, né, no próximo período, porque esse já terminou, né, agora a gente teve até troca, o atual só teve a saída do Dória, desistiu de ser candidato a presidente da República, agora o Rodrigo Garcia assumiu, candidato à reeleição, acho que com muita dificuldade, inclusive, por conta de ausência de serviço prestado, sobretudo no interior de São Paulo, né? E vai ficar um canteiro de obras para o próximo governador. O que nós estamos trabalhando? Eu já tive 3 anos na Assembleia, a ideia é montar uma frente parlamentar para fazer uma reforma fiscal em São Paulo. Hoje, 70% dos impostos de São Paulo estão baseados no ICMS, ou seja, na parte de circulação de mercadoria e serviço, né, do consumo das famílias. E é um negócio doido esse, porque um desempregado vai fazer compra no supermercado e passa lá imposto. Os filhos do Antônio Hermília para fazer compra, tá pagando igual, entendeu? Só que proporcionalmente a renda é absolutamente baixa. E infelizmente TCMD, que é imposto de herança aqui em São Paulo, as taxas, a gente não tem hoje nem taxação sobre jet ski, lancha, nada, é muito pouco. Então a ideia é montar uma frente parlamentar para puxar para baixo o ICMS e elevar para cima, sobretudo, o TCMD, que esse ano aqui nós vamos ter uma arrecadação de 5 bilhões, ele está em 4% de São Paulo. Para quem não sabe, TCMD é imposto de herança. O brasileiro adora, né? Vai na França, vê a Torre Eiffel, fala, nossa, que bonito, tem criança de rua aqui, ninguém assalta minha carteira. Só que lá o bilionário, quando morre, paga 40% para o governo. Entendeu? A hora que ele vai fazer a transmissão da herança, 40% vai para o governo fazer o quê? Fazer política social, educação e segurança pública. Estados Unidos é 33%. Aqui no Brasil o teto é 8% e tem estado que cobra 2%. São Paulo, depois de uma briga na Assembleia, subiu para 4%, foi para 5 bilhões. Você vai falar, Raul, mas o que faz com 5 bilhões? Pô, o orçamento de Sorocaba é 3 milhões. O orçamento da USP, da Unicamp e da Unesp é 9%. Eu fiz uma proposta para dobrar o ITCMD para 8%, que é o teto nacional, que aliás nós vamos brigar em janeiro para subir para 40%, ou no mínimo 30%, né, Samir? Escalonado, não é para você que tem uma casa de 500 mil reais, não é para quem tem casa, patrimônio acima de 5 milhões, 10, 50, 100. É o caso filho da Casa Bahia, né? Morreu, deixou a herança para os filhos, um filho conseguiu gastar aí quase 2 bilhões de reais, está interditado, inclusive, né? Ele pagou 4% de herança. Então, assim, aqui em São Paulo nós precisamos fazer essa reforma. Se a gente subisse para 8%, que é o teto nacional,
porque tem uma legislação nacional sobre o tema, enquanto o Brasília não mexe, a gente já sairia dos atuais 5 para 10 bilhões. Dá para dobrar a USP, a Unicamp e a Unesp. Entendeu? Então, assim, essa é a primeira tarefa. E a outra é mexer no... Tem outra coisa secreta aqui em São Paulo também, só para fechar. Aqui em São Paulo também? Tem, que é a desoneração fiscal. É. Aqui é o seguinte, o ICMS é 18%, né? Sim. Só que tem muitas empresas e estrutura produtiva que conseguem abater. Por exemplo, o setor sucroalcooleiro derrubou para 12%. E assim vai. Então, o pessoal da farmácia também conseguiu uma desoneração fiscal. Então, algum setor da economia vai lá, faz um lobby na Assembleia e sai de 18% e derruba. Eles conseguem ir reduzindo. A perda de arrecadação prevista no orçamento para esse ano aqui é de 25 bilhões de reais. É uma caixa preta isso. Entendeu? Já teve denúncia no Ministério Público, agora o Tribunal de Contas foi em cima, que é a órgão que assessora a Assembleia. O Dória, ano passado, no orçamento, pelo menos colocou as cadeias produtivas que estão sendo beneficiadas, mas o nome das empresas ainda não. Então, ano que vem, essa frente parlamentar tem que debruçar em cima disso. Por quê? Porque se a gente libera o orçamento, mais recurso, a gente consegue beneficiar as regiões que precisam de estrada, de centros de tecnologia, de investimento na área da saúde, porque é aquele problema, não adianta você vai brigar hoje lá e não tem dinheiro, literalmente. Esse é o problema de São Paulo. Muito bom. Daniel? Uma dúvida, essa questão do reajuste da cobrança dos impostos, principalmente visando uma arrecadação maior de quem tem mais. Acho que isso faz todo sentido. Mas eu acho isso interessante a ser acompanhado em paralelo com alguma redução de gasto da classe política. O PSOL tem algum projeto, seja na Câmara Estadual, seja na Federal, para redução de privilégios, não só de Câmara dos Deputados, mas você pega toda a assistência que é dada para os ministros do STF, para o Executivo, para os ex-presidentes, enfim, a classe política ela tem toda uma estrutura bastante onerosa. A gente vive quase em ambiente de corte, né? Principalmente, e se a gente compara com outros países, até mais desenvolvidos que o Brasil, você vê que esses privilégios... O pessoal, ele atua nesse sentido de querer reduzir um pouco esses privilégios ou não tem nada em pauta? O PSOL foi um dos poucos partidos que votou contra o aumento do fundão eleitoral. Que hoje chegou a praticamente 5 bilhões, é uma parte muito expressiva do orçamento e fica muito concentrado em 3, 4, 5 partidos políticos no Brasil que são os grandões. Aspas, são os mesmos que recebem boa parte do orçamento secreto, inclusive não à toa. E a gente acha, eu defendo que tenha orçamento público para financiamento de campanha, porque eu acho que quando é financiamento privado, a pessoa que está sendo financiada para estar lá depois vai acabar atuando para favorecer quem botou dinheiro na campanha dela e não vai ser voltado para a população. Quem paga a banda escolhe a música, mas eu não acho que... É investimento, né? Investimento privado, direto, né? Particular. Mas um valor de 5 bilhões de reais e um absurdo. Eu fiquei surpresa, na verdade, que tenha sido só o PSOL, 1 ou 2 partidos que tenham votado contra. Então, enfim, a gente utiliza depois o recurso da forma mais consciente possível quando chega para o PSOL, mas ela é infinitamente inferior ao que chega para a maioria e não deveria ser dessa forma que funciona nem para o PSOL nem para os demais. Mas a gente tem uma proposta que é assinada pela bancada de que deve ter a redução do salário dos parlamentares, porque uma coisa é o valor que é utilizado para atividade parlamentar. Então, por exemplo, se você for entrar lá no site de transparência, aquilo que eu gasto é para a estrutura de comunicação, boa parte do orçamento, dos recursos é prestado para viagem de avião, que é para ir de São Paulo para Brasília, que é obrigatório, precisa ir para lá trabalhar. É presencial, sim. É presencial e o valor da passagem está absurdamente caro, então boa parte do valor da verba parlamentar acaba indo para isso. Então, uma coisa são esses recursos que são utilizados para o trabalho do parlamentar, para ele viajar presencialmente, para ele visitar o interior, visitar o hospital, visitar a escola, prestar contas. Agora, outra coisa é aquilo que é destinado para individualmente o parlamentar. Essas coisas de auxílios extras, boa parte deles caiu nos últimos anos, mas por uma pressão e uma cobrança da sociedade. E eu mesma, quando assumi no meu primeiro ano, assinei um documento dizendo que eu não iria e não vou utilizar a aposentadoria especial de parlamentar. Eu acho que isso é uma aberração. Teve a reforma da Previdência,
que foi uma tragédia para a população brasileira, mas você não acha que teve nada de positivo? Acho que essa foi a única coisa positiva daquela reforma da Previdência, que acabou com isso porque é uma distorção. A pessoa sairia de lá com o valor integral do salário. Isso não acontece com nenhum cidadão brasileiro, em nenhum lugar do mundo, porque é que deveria acontecer. E outra coisa, são os próprios deputados federais que votam, aprovam, sim ou não, o próprio aumento do salário, correto? O próprio aumento do salário... Isso poderia ser revisto também, né? Pois é. Eu queria poder aprovar meu próprio aumento. Não, enquanto isso, tem servidor que é professora, quem trabalha em posto de saúde, quem trabalha no hospital, que tá a polícia, bombeiro, que está há anos sem reajuste. E até teve uma aprovação também durante o contexto da pandemia, não tem nenhum motivo, mas no projeto que era de auxílio emergencial para os estados, para ter dinheiro para hospital, etc., junto botaram uma emenda que era de congelar cálculo para quinquênio, sexta parte, licença-prêmio, como se os servidores, principalmente da saúde pública, não tivessem trabalhado nesse contexto. Então é isso, se governa para si mesmo muito bem, mas para a maioria do povo está anos sem reajuste, a hiperinflação correndo os salários da maioria da população.